Menos de 90 dias de governo e eis que a professora Elizabeth Silveira Schmidt, primeira mulher prefeita de Ponta Grossa, não pode andar na rua. As manifestações de ontem evidenciaram o esvaziamento do capital político que a prefeita tinha, da credibilidade de início de governo. A manifestação dos empresários da Vicente Machado foi forte. O apelo, as faixas, as entrevistas, as pessoas não aguentam mais. A prefeita não pode querer continuar sendo ditadora, né? Como diz o presidente Bolsonaro, como é fácil implantar ditadura no Brasil. E a professora Elizabeth Schmidt deve estar gostando como é fácil implantar ditadura em Ponta Grossa. Fecha o comércio. Fecha o comércio. Ônibus não transita mais. Ônibus não transita mais. Vou abrir uma parte do comércio. Vai abrir a parte do comércio. Vou deixar outra parte fechada. Vou deixar outra parte fechada. Ônibus continua parado. Ônibus continua parado. Tudo errado. Tudo errado. Bom, enquanto os empresários se manifestavam na Vicente Machado ordeiramente, mas determinadamente, houve lá numa entrevista, alguém falou assim, não tem mais diálogo, acabou o diálogo, vamos na justiça. Claro, no instante que a prefeita rompeu o diálogo, no instante que o discurso do governo de diálogo foi mentiroso, vão à justiça. Está aí, o sindicato dos postos não foi à justiça e as lojas de conveniência não voltaram a abrir. Mas ao mesmo tempo que os empresários estavam na Vicente Machado, os funcionários da aviação Campos Gerais foram lá à prefeitura protestar, porque começaram a descobrir que a empresa VCG é tão vítima quanto eles, porque quem está provocando e já provocou a crise na VCG é o poder concedente, é o município, é a prefeita professora Elizabeth Silveira Schmidt. Isso vai custar caro para o povo. A empresa vai ter que ir na justiça, de repente ela vai requerer uma recuperação judicial, nada mais natural. Por culpa de quem? Porque o poder concedente mandou que a empresa não trabalhasse. Se ela determina por decreto que a empresa fique parada, é natural que ela tenha que responder pelos encargos financeiros da empresa, pela folha de pagamento, pelas leis sociais. Evidente. Mas ao deixar os ônibus parados até o dia 11 de abril, ela não prejudica a sua empresa, ela não persegue a sua empresa, porque isso agora já está beirando a perseguição política, e deve existir alguma coisa por trás de tudo isso. As pessoas já estão se perguntando qual é o problema da prefeita com a VCG. Vai ter concorrência ano que vem, já está querendo dificultar a vida da empresa, estão querendo que a empresa vá embora. As pessoas já estão começando a falar isso nas ruas. Mas então, além de prejudicar a empresa, além de desrespeitar os funcionários da empresa, mais de 1.000 funcionários, ela prejudica o comércio. Como é que abre o comércio se não tem o transporte coletivo? Os empresários são obrigados a garantir o transporte pagando mais caro, impondo mais sacrifício, e isso, o que vai acontecer? Vai repassar no produto vendido. Ontem, o dono de uma mercearia dizia, vou ter que aumentar aqui o preço do pão, né? Tem 10 funcionários, vai ter que pagar o transporte mais caro. Mas e daí o freguês da mercearia, como é que ele vai se não tem ônibus? Como é que as pessoas vão vir no comércio se não tem ônibus? Quer dizer, não houve planejamento nenhum. A prefeita está decidindo como decide
fazer o almoço em casa, vou fazer feijão com arroz. Não, hoje eu não vou fazer arroz, vou fazer só feijão com farofa. Não, precisa tratar com responsabilidade. Ela tem tempo de janela na administração pública, foi secretária da cultura do primeiro governo do Pedro, quando ela queria ser secretária de educação, né? Quando ela queria ser secretária de educação, mas aí o Pedro convidou uma outra pessoa e ela foi ser secretária de cultura, né? Depois foi secretária, trabalhou lá na Fundação do Turismo, foi secretária da administração, ao mesmo tempo, e depois vice-prefeita. Então, vai abrir o comércio. Primeiro reduziu 1 hora, no lugar de aumentar 1 hora para que haja o distanciamento, as pessoas não se aglomerem, vai abrir às 9, fecha às 19, agora vai abrir às 9 e fecha às 17. Ela encurta um horário, não é 8 horas, é 7. Tem horário de almoço. Como é que os funcionários vão almoçar? Restaurante não pode dar alimento lá. Então eles vão lá e pegam a marmita. Vão comer aonde a marmita? Atendendo o freguês dentro da loja? A loja não tem dependências de refeitório. Como é que vão almoçar em casa? Não tem transporte. Que absurdo! Que decisão ditatorial, injusta, desumana da prefeita professora Elizabeth Schmidt. Olha, dá para dizer até que decepção. Não era essa a apresentação que se esperava da prefeita da cidade, da primeira mulher a governar a cidade. Ontem eu senti uma vibração forte dos empresários na Vicente Machado, e eles têm razão. Manifestação dos funcionários da VCG, eles têm razão. A culpa não é da VCG, a culpa é da prefeita. Ela assinou o decreto, ela tem que responder pelos encargos financeiros da empresa, porque a empresa parou de trabalhar, parou de ter renda, por ordem escrita e assinada da prefeita. Além do mais, ela cometeu ontem uma descortesia extraordinária. Ela elegeu a rádio do ex-prefeito, da família do ex-prefeito, como órgão oficial do município. Ela vai lá anunciar, né? Transporte coletivo continua sem funcionar, simples assim. Não dá satisfação, né? Não dá satisfação, decide por conta própria. Mas aí então, é o que o Bolsonaro fala, como é fácil implantar ditadura no Brasil, como é fácil implantar ditadura em Ponta Grossa. Mas ela manda assim de forma arbitrária, decide por conta própria, mas as consequências disso, porque isso vai ter consequências, seguramente na justiça, o município vai ter que indenizar a VCG, e leia-se, o município, a população, o dinheiro público. Eu quero perguntar agora, onde está a Câmara Municipal que não reage? Onde está o Ministério Público que não vê que deixar o transporte coletivo 15 dias sem funcionar gera um caos na cidade de mobilização? Os empresários estão sendo obrigados a gastar mais para pagar o transporte de seus funcionários, mas vai abrir o comércio pela metade. Mas quem vai levar as pessoas para comprar e quem vai levar as pessoas de volta para casa, se não o transporte coletivo? Então, o governo não tem planejamento, é uma desorganização, é um autoritarismo perigoso. Quero cumprimentar os empresários pela manifestação de ontem na Vicente Machado, de forma ordeira, mas de forma firme, né? Com o anúncio, não há mais diálogo. Claro, a prefeita vai de manhã no rádio, se antecipando a manifestação, e já diz o que ela decidiu por conta própria. Ela não ouviu a classe. Como não abrir os restaurantes? Põe a metade lá, cabe 100 pessoas, 50 pessoas no distanciamento. Para de prejudicar as pessoas. Eu ouvi o dono do restaurante falar assim, que tem 30 funcionários, mandou 4 embora. Dizia, agora eu não sei como é que eu vou fazer, mas
mais 10 dias aí sem poder receber as pessoas para fornecer refeição, porque a gente não pode mandar embora, tem que segurar, porque os funcionários da gente, a gente treina, tem um custo, e ela não deve saber disso. A prefeita não deve saber disso. Ela decide, né? Não só para ir buscar no balcão ou delivery, não pode mais receber. Mas onde estamos? Não tem assessoria competente para dizer, prefeita, não pode ser assim. Ou ela decide por conta própria, de forma totalmente errada e equivocada, a prejudicar as pessoas. Um pedido, prefeita, não agradeça na sua manifestação, agradeça o apoio. Não tem apoio. Agradeça na rua, prefeita. Invente de andar ali na Vicente Machado, vá andar a pé ali, peça, vá agradecer o apoio pessoalmente, como fazia como candidata. Vá andar nas ruas, prefeita. Ou seja, a sexta-feira de ontem foi uma sexta-feira negra para a cidade. Os restaurantes não aguentam mais, né? Aí os cafés, as pessoas não podem estar tomando café, fazendo um lanche aí nas padarias. É preciso que alguém tenha bom senso nesse governo. O comércio não é o vetor do vírus. As pessoas estão passando necessidade. Tem gente, ontem eu vi um motorista de praça desesperado porque não tem mais o que poder levar para casa. Vai vender o carro dele, mas ele vai vender o carro, vai ficar sem instrumento de trabalho. Não pode nós estarmos nesse regime ditatorial municipal e que não oferece esperança. Vou chamar aqui um governo incompetente. Prefeita, 90 dias, não decepcione as pessoas. Olha esse autoritarismo, eu quero dizer aqui, esse autoritarismo imbecil, desonesto, agressivo, desrespeitoso. Não foi nessa Elizabeth que as pessoas votaram. Não foi nessa Elizabeth que houve a preferência pelo voto popular. E aí, então o comércio abre uma parte abre às 9 e fecha às 5, outro abre às 10 e fecha às 6. Está cortando um horário. A CLT diz que é 8 horas de trabalho do funcionário. Aí tem a hora do almoço. Como é que as pessoas vão almoçar em casa? Deixa eu perguntar de novo. Não tem ônibus. Vão no restaurante? Mas o restaurante não pode almoçar lá. Pega uma marmita, vai comer a marmita onde? Na rua. Que falta de sensibilidade, que falta de competência, que falta de responsabilidade. Oxalá os empresários vão mesmo à justiça, porque é preciso restabelecer a ordem na cidade, e a prefeita, infelizmente, ela está produzindo a desordem, a desorganização, o desrespeito à figura humana. Parece impressionante, mas não era isso que se esperava de uma professora guindada à condição de primeira mulher prefeita da cidade. Que decepção!